estava lendo algum artigo sobre Steve Bannon, e ele mostra uma característica dos novos líderes de extrema-direita. Tem influência do Steve Bannon, tem influência no Trump, tem influência no Bolsonaro. E, bom, olhando esse aí, a gente já vê que tá ali, sai da mesma forma, né? Que é o cara se lançar como a gente disse aqui mais cedo, se utilizando do medo da população, uma forma de estimular o ódio ali, e aí a gente fica fácil de canalizar para onde vai esse ódio e criar uma massa que parece que pensa igual, mas não necessariamente, né? E eu penso aqui no Brasil, será que a gente vai ter um próximo cara tão caricato assim, tão tosco? Porque, pô, parece que vai decaindo. Esse da Argentina, cara. O cara, pô, o cara falando em dolarizar a economia argentina, já é dolarizada. Vocês estão na merda por causa disso, inclusive, né? Se a gente for parar para analisar, e parece que é cada vez declarações mais absurdas. Eu vi isso como uma estratégia do Bannon, né? Se você quer se lançar muito rápido, apareça dando declarações absurdas. Porque aí tanto quem concorda vai te engajar apoiando, e quem discorda vai repercutir mais ainda fazendo escândalo. E a gente vê essa se repetindo mais uma vez. E foi exatamente a trajetória que o Milei fez, né? Ele não era alguém da política, ele era comentarista de economia em canais de TV, né? E aí ele começou, até por incentivo de um empresário de mídia lá da Argentina, que agora faltou o nome, ele, né, começou a criar esses vídeos e esse estilo bastante característico. Inclusive, se você olhar os signos, né, da própria imagem do Milei, é muito claro que ele tenta, né, trazer primeiro que essa tem um coisa de impacto choque, visual né, ali, né? um Intencional. impacto visual, muito intencional, inclusive, que se você olhar, né, o cabelo, até as costeletas deles remetem ao San Martín, né, que é o libertador da Argentina. Sim. Então, por mais que não seja explícito isso, para o público argentino é muito mais tátil, muito mais perceptível, e no nível subconsciente, eu quero dizer, né? Não exatamente tão explícito assim. Mas só, né, voltando também à pergunta do Fernando em amarro com a sua, Claudinho, né, essa história do anarcocapitalismo, por exemplo, né, do Milei, e ele evocar esse libertarianismo como se fosse a ideologia que o guia, né, no seu caminho político, é também uma resposta muito simples, né? O Estado que é o problema, né? A gente passou do nível dos políticos, agora é o Estado que é o problema, né? O Estado que ferra com a população da Argentina. E se você parar para pensar no contexto argentino, faz muito sentido para eles, né? Porque estão vivendo uma polarização entre peronistas e antiperonistas há tanto tempo que ninguém dá uma resposta contundente para os problemas do país e estão estagnados há sei lá quantos anos. E, né, de repente, agora o problema não são só os políticos, são as instituições todas. Exato. E faz sentido, né? A ascensão dele, porque um dos candidatos é o atual ministro da Economia, que, porra, olha a economia lá, como é que tá para o cara querer se candidatar, né? Exato. Mas, Álvaro, eu queria voltar um pouco na questão da comunicação. Tem uma coisa que hoje eu estava pesquisando, eu vou até colocar esse vídeo aqui, que me lembrou muito o Bolsonaro, né? Eu estava ouvindo até também hoje o café da manhã nem é de hoje, é desses dias da Silvia Colombo, e ela falando até que, como você estava até nos contando, que ele era um cara que falava de assuntos considerados chatos. Então ele vinha para a televisão, falava de juros, e daí ele começou a falar coisas assim, uma coisa até que ela me falou que eu não sabia, que ele era instrutor de sexo tântrico, começava a falar aqui do cachorro dele, e isso tudo, e ele começou a ser um cara conhecido. Então, mais ou menos que nem o Bolsonaro aqui, que usava a Luciana Gimenez, usava o CQC, e então eu vou botar um vídeo rápido aqui, que é um vídeo bem assim, diz que lá na Argentina tem uns programas à noite, que ele era é uma figura que ele se fez muito nesses programas. Aí ele está num desses programas
e ele está destruindo o negócio do Banco Central. Eu achei muito surreal. Se eu passar aqui 1 minutinho e meio, é bem essa coisa do espetáculo, assim, né? Então, eles, além das redes sociais, eles também usam a considerada velha mídia, né? A televisão e o rádio, os outros meios. Vamos lá ver se. É a página dele, inclusive, olha ali, 662 mil inscritos. Então, exato, exatamente. Meu Vamos dar um view pro maluco ainda, vamos lá. Não vai ser o nosso que vai fazer diferença. Exatamente, vamos lá. No puedo creer. ¿Qué le hicieron a la NASA? ¿Qué le hicieron a la NASA? Se ve que se cruzaron. Ay, Cuidado, está bajando cuidado, algo. Zucca, cuidado. Ay, Cuidado, ay, cuidado, chicos. Cuidado. Vos no lo, Ay, no. no lo puedo creer. No lo Bien, puedo bien, creer. bien. Mira, ahí está. No, dame un palo. Espere. Sí, sí. Pará, tranquilo. El Banco Central. El sueño de Milei. Lo vamos a hacer Milei, posible. Él quiere... esto va a ser una sesión de terapia para ti. Él quiere cerrar, quiere Pablo, cerrar el Banco Central. Es un sueño, pero con tranquilidad, Milei. No Qué sea, no. tranquilidad. Si lo va a destrozar Espere. esto. Hay que vendarla, Milei, esto te va a evitar cualquier Que la tipo de joda. complicación. Venga, póngase. Ahí lo corre. Espere. Espera, Palo, porque Ahí la está. verdad, piquetero. Ahí está. Atención, es el día de su chicos, cumpleaños. parece de ¿Cómo me quebracho. dice que estoy apretando? Cuidado que va a romper. Parece de quebracho. Pará, que va a romper todo. Pará, Javier, pará. Espere, Correte. Ayúdalo. Chicos, un poquito. el palo. Ele é mais Zelensky Cuidado, do que o pará, Bolsonaro. Correte. Vení. Y él, Ahí está. Tranquilo. Ya está acabando. Tranquilidad. Calma. Simple. Cuidado, Cuidado, chicos, Vicky, córranse. Pará. Para, No, pará. Cuidado. Cuidado. Pará, acá, pará. Ahí. Pará. Bueno, basta. Pará. Aí está. É avacalhação, né, cara, da política, né, cara? Total, assim, o cara tá, tipo, num programa trash fazendo gracinha. Tanto que diz que os jovens, ele teve muito voto entre os jovens e os jovens pobres ainda, entendeu? Então tem esse apelo midiático, né, que eu acho que eles conseguem fazer de uma forma muito... Ele é um pouco mais velho do que eu, um cara também relativamente jovem, né? Mas eu queria entender, assim, vou insistir naquela pergunta que eu acho que você me deve um pouquinho mais, assim, que é assim, por que as pessoas... Eu não entendo isso, assim, para mim é muito difícil. O Trump... Porque às vezes parece que as pessoas estão sendo realmente enganadas e sabem, às vezes me parece, assim. Porque na hora que você vê uma figura como ele, como o Bolsonaro, eu acho que tem uma coisa também meio irracional. Você não acha que tem uma coisa muito da emoção mais básica, assim, que é o medo, mas é também um cara que vai te proteger, uma coisa meio mágica, meio espiritual. Porque é muitas vezes do medo que ele próprio cria, né? Exato. Exato, ele cria fantoches ou moinhos de vento para serem combatidos, e a partir disso que ele se coloca como defensor contra esses moinhos de vento, né? Era o Bolsonaro com o comunismo no Brasil, né? Tem aquela piada de que o mais próximo que o Brasil esteve do comunismo foi na Copa do México contra a União Soviética, né? Então é muito difícil mesmo, Fernando. Assim, eu acho que respostas para você muito. Tô aqui para te provocar. Eu não vou ter mesmo, porque é algo que a gente tenta entender e quebra a cabeça, né? Porque mas tem a ver muito com né? Política é paixão, né? De fato. Tudo que é o apelo do populismo, né, gente? A Argentina já está na merda aí há um tempo. Aí chega um salvador da pátria, 100% outsider, que não tem nada a ver com a casta, como ele mesmo fala, né? Ele se põe ali no meio da classe grande, né, da maior parte do volume das pessoas que estão indignadas, e aí ele com atos como esse, ele vai estar na boca da molecada o ano inteiro, né? Em toda a roda, em toda a sala de aula, cara, que vocês viram que maluco, cara. E é parecido com que o fenômeno do Bolsonaro também, né? Que tinha até a piada em 2018 de que o eleitorado do Bolsonaro não podia votar. Pois é, né? Olha onde a gente está, né? Acabou que se elegeu, e essa história de infantilizar, de que só os jovens sucedem, né? Não cola tanto, né? Porque tem uma aderência aí grande. Ele conseguia 30% do eleitorado na Argentina, coisa pra caramba.
Mas ele não está com maioria absoluta, né? Não está com maioria, eu diria até bem parecido com o que o bolsonarismo tinha de núcleo duro, né? Bem próximo do primeiro turno, né? Mas assim, esse discurso de fato é bastante juvenil, né? Esse anarcocapitalismo é uma ideologia que, assim, né, tem aí seus ideólogos, Rothbard, vários economistas que pregam por essa quase nula intervenção do Estado na economia, ou mesmo a abolição do Estado, mas isso é uma solução de gente que acaba, né, não tem que se internar porque não tem que ter contato com a sociedade, porque a sociedade demanda regulações, né, entre as pessoas. E isso cola muito, né? Eu lembro, assim, eu sou relativamente jovem, tenho 25 anos, mas, assim, meus tempos de adolescência sempre me interessei por política, entrava em um grupo de política no Facebook, por exemplo, e essa coisa do anarcocapitalismo era padrão, né, entre muitos jovens ali. E tem gente até hoje que acredita nisso, né? E é muito perigosa, né? Porque, na verdade, você tira... né, eles não se colocam como parte da extrema-direita, o próprio Milei não se gosta de se classificar assim, só que o que eles pregam acaba se aproximando do que os movimentos de extrema-direita fizeram, à medida em que, se você prega pela abolição do Estado, que é esse regulador né, da sociedade, você também prega o fim de direitos, né, de proteção a minorias e várias outras questões. Por exemplo, ele fala do casamento, né, ele é contra o casamento LGBTQIA+, mas não por ele ser contra a essência disso, mas porque ele é contra qualquer regulação do Estado das relações entre as pessoas. Só que sem isso, né, sem a garantia do Estado de que esse direito existe, né, onde que a sociedade teria essa garantia, né, de que essas pessoas não seriam atacadas, que essas pessoas não teriam direito de viver suas próprias vidas. Né? Então, é essa pressão de direitos a partir da inexistência de instituições que os garantam. Né? Então, é uma ideologia perniciosa, né? Uma extrema-direita meio disfarçada, porque se a extrema-direita fala abertamente que quer acabar com esses direitos, né, esse discursinho de libertarianismo e anarcocapitalismo acaba disfarçando isso de uma outra forma.